A paz do Senhor, boa noite a todos, glória seja dada ao nosso Deus. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa live, mais uma vez aqui para compartilhar a palavra do Senhor, estamos reunidos em seu nome. Amém, irmãos? Hoje a palavra de hoje, Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, que vamos ler aqui, depois eu vou ler ali também os versículos do 11 ao 14, para dar um entendimento do que o Senhor quer dizer para nós. Lá fofes, a paz do Senhor mais uma vez nessa noite, porque o nosso Deus, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos traz a todo final de dia nos nossos lábios, né, daqueles que creem, um muito obrigado, porque mais um dia está quase se findando e foi pela permissão do Senhor que estamos aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é ser grato, sendo grato ao Senhor, que a gente sempre, Roberta, a paz do Senhor, sempre temos que agradecer a tudo, mesmo às vezes tendo um dia turbulento. Nós temos que dar graça ao Senhor, porque Ele é bom o tempo todo e todo o tempo Ele é bom. Hinos e hinos, a paz de Deus seja bem-vinda. Palavra de hoje, Atos, capítulo 4, vamos ler do versículo 1 ao 4, depois do 11 ao 14. Luciete, a paz do Senhor. Boa noite, minhas irmãs, vamos orar para começar a nossa live. Didi, a paz do Senhor, seja bem-vinda também. Depois eu vou te seguir assim que acabar a live. Irmã Raquel, a paz do Senhor, seja bem-vinda. A paz do Senhor, minhas irmãs. Boa noite a todas mais uma vez. Vamos orar para começar a nossa live. Irmã Fabiane, a paz do Senhor. Boa noite, seja bem-vinda. O Emerson, a paz do Senhor. Glória seja dada ao nosso Deus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus, louvado seja. Irmãos, eu só vou, irmã Thaís, a paz de Deus, eu só vou compartilhar mais uma vez aqui a live com uma irmã. E vocês, vai ficar, parecer que está travado, mas eu estou aqui, tá bom? Fiquem com Deus. Até daqui a pouco. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, glória ao Senhor, glórias ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor novamente. Boa noite, irmãs, boa noite. Glória seja dada ao nosso Deus. A paz do Senhor. Deus é perfeito e grandioso. Obrigado pela espera. Vamos orar, irmãs, para começar a nossa live, para não se deter, em nome de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos. Agradecemos ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, porque grandes coisas tem feito o Senhor no nosso meio. E mais uma vez, estamos terminando mais um dia para a honra e glória do teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pela tua presença, do Pai, do Filho e do Espírito Santo aqui no nosso meio, onde nós sentimos e sentiremos a tua presença sempre quando falamos no teu nome. Obrigado, Senhor, por nos permitir trazer a tua mensagem do teu evangelho para alcançar vidas que estão cansadas, oprimidas, desesperadas, aflitas, às vezes sem direção, sem saber para onde ir. Mas a tua palavra é o norte, a tua palavra é o caminho, a tua palavra é a luz, a tua palavra nos direciona para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer, os direcionamentos, os caminhos que o Senhor nos colocará. Senhor, meu Deus e meu Pai, blinda os nossos ouvidos, eu consagro a Ti a nossa mente, o nosso coração, para que em nome de Jesus seja uma terra boa para receber a semente da Tua palavra. E os nossos ouvidos refinar e só deixar aquilo que o Senhor quer que seja falado. Obrigado, meu Deus, mais uma vez por cada vida que passará no nosso culto, no nosso ministério aqui, uma jornada de propósito com Deus, onde eu creio, Pai, que vidas vão ser alcançadas. A tua palavra vai ser entregue como semente. Essa semente, eu creio, que dará frutos e frutos permanentes. Não para nossa honra e glória, mas para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, mais uma vez pelo dia de hoje. Obrigado pelas intercessoras que intercedem desde o início da live até o final. Obrigado, Senhor, pelos anjos intercessores que também já estão presentes aqui antes mesmo da gente chegar. Obrigado pelas irmãs que oram no nosso grupo, as irmãs do grupo do Adoradores, a irmã Glaucinete, o irmão Gilmar, os irmãos e irmãs que oram também pela minha vida, pela minha casa, minha família, pelo nosso ministério, uns pelos outros. Senhor, meu Deus, cobre essas vidas com teu sangue. Guarda elas, Pai. Guarda eles, porque o inimigo tem investido muito forte, mas o Senhor é um Deus que não nos deixa parar. O Senhor vem trazendo esses dias palavras de fé, palavras de reflexão, para a gente refletir quem somos em Ti, o que somos em Ti e o que o Senhor é para nós, para que a gente possa cada dia caminhar mais juntos, lado a lado, para que o Senhor seja a luz do nosso caminho em meio a essas tempestades que nós vamos passar até o dia da Tua vinda. Obrigado, Senhor, por sempre deixar
dentro da tua palavra, uma palavra de fé, de esperança, de força, de bênção, de cura, de libertação, de transformação, mas principalmente de salvação, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Filho, obrigado, Espírito Santo, por mais um dia, por mais uma palavra. Atos, capítulo 4, do versículo 4 do 1 ao 4 e do 11 ao 14, que vamos ler aqui, para a gente chegar ao entendimento daquilo que o Senhor quer nos trazer. E mais uma vez, é uma palavra preciosa da tua parte para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor está revertendo em bênção a todos que intercedem não só pelo nosso ministério, Sem Paredes, uma jornada de propósito com Deus, o Ministério dos Adoradores, os irmãos e irmãs dos grupos de oração, da irmã Glaucinete, irmã Graça, o grupo de mensagem e reflexão para o Senhor, os teus filhos e filhas espalhados nessa terra. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de nos permitir falar da tua palavra. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Amém? A paz do Senhor, irmã Givanete, a paz do Senhor, irmã Thaís. Irmã Givanete, coloca o nome do rapaz que eu não lembrei de colocar e eu não sei como escreve. Aí, porque é diferente, né? A irmã coloca aí para me colocar aqui já no caderno de oração, porque depois eu dei uma cochilada e vim para cá um pouco mais cedo, mas comecei a louvar e orar e esqueci de anotar. Tá bom, irmã? Depois a irmã coloca aí para mim, por favor. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Né? As que chegaram enquanto eu estava orando aqui, agradecendo a Deus porque Deus é bom, Deus tem me dado descanso, tem me dado força dentro da palavra dele, mas através das orações das irmãs e dos irmãos, tá bom? Eu só tenho a agradecer mesmo, solitário, Lisete, a paz do Senhor, porque Deus é assim. Irmã Márcia, a paz de Deus seja bem-vinda, a paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Atos, capítulo 4, do versículo Ricardo, a paz do Senhor, do capítulo 4, do versículo 1 ao 4 e do versículos 11 ao 14. Eu não vou ler ele inteiro, irmãos, que ele é um pouco extenso, mas vai dar para a gente entender o que o Senhor quer trazer na nossa noite, mais uma vez, palavra de força, de fé, de esperança e de posicionamento. Amém, irmãos? Amém? Capítulo 4 de Atos, do versículo 1 ao 4, diz assim: Falavam eles ainda... Deixa eu só anotar, irmãos, o nome do rapaz, que o nome dele é diferente. E eu deixei para anotar aqui, mas aí eu ajoelhei para orar e comecei a louvar e esqueci. Denis Maxwell. Obrigada, irmã Givanete, está anotado. Irmã Márcia, Deus abençoe. Nós vamos orar por ele assim que terminarmos a nossa live aqui. A nossa palavra, quer dizer. Palavra do Senhor em Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz assim: Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram sobre eles os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre dos mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000 homens. Versículos do 11 a 14 diz assim: Este Jesus, aí é Pedro já e João ali se defendendo, falando do Senhor perante ao Sinédrio. Eles não tiveram medo, eles foram ousados. Aí eles começam dizendo assim: Este é o Jesus, o versículo 11, Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, ao qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus, aleluia. Versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e de João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham o que dizer, nada ao contrário. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado. Obrigado mais uma vez por trazer uma palavra que o Senhor escolhe, depois a gente vendo o que a gente falou, como a gente conversou do Senhor no dia de hoje, a gente vê que o Senhor sempre traz a resposta.
E a gente vê que tem tudo a ver com o que hoje nós compartilhamos, falamos. Às vezes a gente conversamos com os nossos irmãos. Hoje eu conversei um pouco com meu esposo aqui sentado. Então a gente falou muito do Senhor e essa palavra veio colaborar com aquilo que o pensamento que o Senhor trouxe aos nossos corações. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por essa palavra preciosa de Atos, capítulo 4. Lemos aqui, Pai, alguns versículos, mas o capítulo inteiro nos ensina muito, mais e mais do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, irmã Prisciela, a paz do Senhor. Capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, irmãos, nos traz ali Pedro e João sendo presos, porque haviam curado, aquele coxo. E até mesmo o que nos admira, irmãos, o que me admira muito, toda vez que eu vou ler algo sobre alguns dos filhos do Senhor, os nossos irmãos da fé, foram presos, aprisionados por conta da obra do Senhor, a gente vê que muitos que estavam envolvidos era povo instruído, sacerdotes, aqui fala aqui o capitão do templo, e os saduceus, não tinha só gente que não era povo, tinha gente que era conhecedor da palavra, conhecedor da lei. Mas eles nunca, irmãos, estavam satisfeitos com a pregação que era diferente daquilo que eles estavam doutrinando, engessando os filhos do Senhor. E Pedro e João não tiveram medo, irmãos. Eles foram aprisionados por conta disso. Eles levaram ele, mas como era à noite, eles ficaram ali até o outro dia, até ser apresentado. Quando eles são apresentados ao Sinédrio, eles não mudaram o discurso. Eles continuaram com a mesma mensagem, falando de Cristo e falando, olha, é só por meio dele, que a salvação vai chegar para nós. A partir do momento que ele foi crucificado. Vocês os rejeitaram, mas é essa pedra que vai ser pedra de tropeço na vida de vocês. Se assim vocês não se arrependerem, se assim vocês não olharem para ele como Salvador e Senhor. Então a ousadia de Pedro e de João, irmãos, era notória. Damiana, a paz do Senhor, HDNS, a paz de Deus, seja bem-vindo, boa noite. Eles não recuaram no discurso, porque ficaram à noite, foram presos e passaram a noite ali. Eles não sabiam qual ia ser o futuro deles, até porque eles haviam acompanhado tudo que aconteceu com Cristo. O Senhor foi aprisionado, foi açoitado, aí foi condenado e foi crucificado. Então eu acredito, irmão, se eles deixassem o lado humano deles tomar conta, eles iam ficar com medo. Eles iam ficar com medo, falando, olha, será que nós vamos ter o mesmo fim? Será que vai acontecer? Não. E passou a noite, chegou no outro dia, foram diante do Sinédrio e continuaram no mesmo discurso. Eles não arredaram o pé 1 centímetro. Continuaram falando e ainda trouxeram. Ainda chegaram lá, levaram aquele que havia sido curado. Não tem como você refutar um milagre na tua frente. Em vez de eles acharem que eles estavam calando a Pedro e João, eles estavam colaborando para o propósito de Deus. Porque quando eles apresentaram, depois que eles soltaram, eles viram o homem junto deles e falaram, olha, não tem o que dizer. Realmente ele foi curado. Então, o que a gente vai fazer? Não tem como calar, não tem como manter eles aqui. Meu irmão, minha irmã, é o posicionamento. Hoje o Senhor vem novamente falando, irmã Rosa, paz do Senhor, seja bem-vinda, sobre posicionamento. Sobre a gente, irmãos, não recuar porque o outro acha que a gente não deve falar, ou porque o outro acha que a gente não se encaixa dentro daquilo que Deus, para eles, é. Pedro e João, irmãos, eles chegam ainda a falar, quando eles olharam, aqueles que estavam ali ao redor e ouvindo ali a sentença, que eles estavam ali apresentando a sua causa, a sua defesa, que eles eram homens cultos, homem que não sabiam falar, era um homem humilde. Meiriel, a paz do Senhor, eram homens humildes e falavam com uma autoridade tamanha que não tinha ninguém ali, nem os mais estudados, os sacerdotes, o capitão do templo, falavam. E o povo que estava ali começou a se admirar, porque o que eles falavam com autoridade, irmãos. Eles não falavam com medo, eles não diziam meias palavras, eles eram diretos.
a apresentar quem foi Cristo e quem ele era a partir de agora, mesmo já tendo partido, mas falando na frente deles, ele ressuscitou. E é por causa dele e por conta do nome dele que muitos, não há outro aqui na terra que leve a salvação a não ser por ele. E ali eles afirmam. E aqueles homens, irmãos, não tinham o que dizer, porque além de quando eles foram presos, ali só aqueles que tinham começado a ouvir, já era 5.000 que tinham acreditado e recebido a palavra de Pedro e João como verdade. Imagine depois de ser preso e levar o homem do lado e falar, olha, esse aqui foi o que a gente curou, então o que a gente fez de errado? O que a gente fez para nós estarmos aprisionados? Porque a gente pregou a verdade? Aquilo que Cristo fazia, nós estamos fazendo porque assim ele determinou. E ali, irmãos, Pires, a paz de Deus. Irmã Adriana, seja bem-vinda, viu? A paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, mais uma vez o Senhor vem dentro da palavra dele e fala, não tenha medo diante dos teus acusadores, diante daqueles que te perseguem, daqueles que querem te calar, daqueles que não querem que você leve a mensagem do Senhor, porque acham que só quem tem que levar é quem tem estudo. Quem fala muito bem, quem ora muito bem, quem louva muito bem. O Senhor não olha essas coisas, irmãos. O Senhor olha o que está aqui. Quando você faz para o Senhor, Edineide, a paz do Senhor, com amor, com dedicação, com responsabilidade, é isso que o Senhor olha lá do alto. Ele não liga se você sabe dar um dó perfeito ou um lá perfeito. Ele olha o louvor que você está levando ao Senhor de coração. Ele não liga, irmão, se você sabe falar, porque você não sabe falar o português totalmente certinho, ou se você fala com sotaque ou não. Para Deus não importa. Para Deus importa que a palavra dele seja pregada. E é isso, irmãos, que faz a diferença da gente com o que está aí. Quando a gente é espontâneo através do Espírito Santo, deixa Deus falar liberalmente. O Espírito Santo sem ficar engessando ele, que tem hora e momento para falar e para se manifestar. Não tem isso dentro do povo de Deus. Aqueles que creem na palavra, depois, irmãos, se vocês puderem ler o capítulo todo, depois ali a partir do capítulo 23, quando a igreja entra em oração, e ali o Espírito Santo toma eles, porque eles temeram, eles estavam orando em unidade. Irmãos, aqui mostra muita coisa, que um povo unido consegue vencer as batalhas, consegue mostrar a diferença desse e daquele. A gente temos visto muito, irmãos, pregações engessadas, povo de Deus engessado, naquele ritmo que lhes é imposto, não o ritmo que Deus entrega. O Senhor nos trouxe, nos libertou para ser livres, não para fazer as coisas do nosso jeito, e muito menos com libertinagem. Mano Sirene, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Del Oliveira, a paz do Senhor também seja bem-vindo. Não é isso, mas deixar o Espírito Santo de Deus agir com liberdade, ele fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. E a pregação da palavra não ser engessada. Porque tem vezes, irmãos, que a gente é convidado para pregar em alguns lugares, que se tem um tema, não se fala assim, olha, irmã, eu convido a irmã para pregar e hoje a irmã está aí, o que o Espírito Santo de Deus mandar falar, a irmã pode falar. Não, tem temas, você tem que ficar ali engessado, exceto que aquele que está, né, a serviço do Senhor não cumpre essa regra. Chega lá e fala, olha, o tema era esse aqui, mas sinto muito, o Senhor está mandando dizer algo aqui. E eu acredito que como nós somos povo de Deus, nós somos obedientes. Então eu vou falar o que Deus mandou. E começa a falar, mas tem gente, irmãos, que não. Fica engessado, com medo de falar, com medo do que vai dizer, o que o outro vai achar, o que o outro... A gente não tem que se importar com o que o outro vai achar. A gente tem que se importar com aquilo que Deus quer que seja falado. Pedro e João não tiveram medo nenhum, eles eram servos do Senhor, discípulos do Senhor que tinham que pregar a verdade do Evangelho. O que Deus ensinou através do Filho, o que Jesus passou para eles, eles tinham que falar. Eles não tinham que se omitir, ou porque estavam presos, ou porque estavam sendo perseguidos, ou com medo de algo. Eles tinham que fazer aquilo que o Senhor disse.
levar o evangelho para toda criatura. Coloco sim, irmã Lucirene, para toda criatura. Então a gente, Gabriela, a paz do Senhor. Natiele. Deixa eu só escrever aqui, tá, irmãs? Porque depois sobe muito. Natiele e Raquel. Pode deixar, irmã Lucirene, depois a gente está orando no final, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, eles não ficaram com medo. O que o Senhor está nos chamando a atenção, e irmãos, veio colaborar com tudo, assim, né, que a gente viveu hoje esse dia. Eu ainda estou com aquela mensagem daquele pastor, depois de tanto tempo, conquistar tantas pessoas, trazer tantas pessoas para o Senhor, de repente, abandonar e chegar a falar que não quer ligação nenhuma com o evangelho, com a religião. Então, meu irmão, minha irmã, não importa o que aconteceu até ele escrever essa carta e se desligar. Porque se você verdadeiramente é convertido, você não larga do remo. Depois de 20 anos, vendo pessoas sendo salvas, curadas, transformadas, Gabriele, Tiago, a paz do Senhor, seja bem-vindo. O Senhor não olha, a gente não pode olhar, porque Deus assim quer que a gente continue. O Senhor não tem prazer, irmãos, em pessoas que desistem no meio da caminhada. @ a paz do Senhor. Sou de São Paulo, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Então, o que Pedro e João nos mostram é que a gente tem que permanecer na posição, quer seja à frente a pessoas que nos perseguem, aos nossos inimigos, se estamos presos, se estamos com fome, se estamos com sede, se estamos passando pelo vale, se estamos com dor, se fomos perseguidos, fomos caluniados, a nosso posicionamento não muda. A gente permanece firme para levar a boa palavra do Evangelho do Senhor. Então não importa, irmão, se o outro vê ou não Deus em ti. O que importa é se você está seguindo aquilo que o Senhor fala, você tem meditado na palavra, você tem se dedicado a buscar o Senhor. Quando Deus te falar, fale e fale. Não fique, sabe, medindo palavras, porque a palavra do Senhor é essa. Às vezes, irmãos, quantas das vezes eu deixei de pregar palavras porque o Senhor me trazia palavra de conserto para trazer para o povo, e eu nunca gostei de pregar palavra de conserto, porque eu sempre me coloco no lugar de quem está ouvindo. E eu tenho um jeitinho de falar, e o Senhor foi me ensinando que mesmo dentro do meu jeito, Ele conseguiu me ajudar a estar falando. Quando é palavra de cajado, eu falo sem medo nenhum. Hoje eu falo com toda a maior tranquilidade, com o jeito que vocês estão vendo aqui. Eu não vou pesar o clima, mas eu falo o que Deus mandou falar. Então, meu irmão, minha irmã, Pedro e João não fugiram daquilo que Deus queria, do que Jesus deixou para que eles fizessem. Eles continuaram fazendo. E quantas das vezes, irmão, só da gente estar fazendo o que Deus manda, a gente é caluniado, a gente é excluído, a gente é humilhado. As pessoas falam palavras para a gente que na hora, às vezes a gente finge que não doeu, mas doeu. Por quê? Porque a gente, às vezes, irmãos, fica dessa forma. Porque quem se levanta, irmãos, não é a pessoa de fora. Geralmente é a pessoa de dentro, conhecedor da palavra. A gente vê aqui, o início da palavra de Atos, capítulo 4, começa assim. Falavam eles ainda quando sobrevieram sobre ele os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque eles estavam ensinando para o povo sobre Jesus Cristo e a ressurreição dele dos mortos, e porque eles haviam curado um coxo. Em vez deles virem, Josi, a paz do Senhor, está dentro de casa mesmo, não é, irmã? Irmã Thaís. Em vez deles chegarem e falavam, nossa, como é que vocês fizeram? Nossa, esse homem, a gente vê ele há tanto tempo precisando e vocês curaram. Mas nem isso, irmãos, prenderam, levaram preso. Mas Pedro e João ficaram com medo. No outro dia já estavam eles lá falando de novo. E aqueles 5.000 que haviam crido se multiplicou, porque teve o povo que foi, vamos lá ver, prenderam Pedro e João. Fora o povo que andava com eles, que estava em oração, que estava clamando pela vida deles. Juan, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então a multidão se duplicou.
Fabiana, a paz do Senhor. Só pelo fato deles não mudar o discurso, não mudar a palavra, eles não mudaram. Eles continuaram o mesmo. Eles continuaram com o mesmo discurso do Evangelho, das boas novas do Evangelho. Que o arrepender dos pecados, receber Cristo como Salvador do Senhor, era o caminho. Era o que trazia vida. É o que fazia curar, como eles curaram aquele coxo. Eles apresentaram ele. E ali não teve o que falar, ficou todo mundo calado. Falou, se a gente prender eles agora, se a gente botar a mão neles e tacar eles no cárcere, ou der a sentença de crucificação, nós vamos ser apedrejados aqui. Porque a multidão de gente que está ouvindo e acreditando e crendo no que ele falou, que eles estão falando, vai vir contra nós. E ali eles não tiveram argumento, irmãos, tiveram que soltar. Tiveram que soltar. E aquele coxo, irmãos, no final do capítulo ali, no versículo 22, ele ainda, a palavra do Senhor detalha a idade, ele tinha 40 e poucos anos, então não era uma criança. Ele já vinha com aquela enfermidade há um bom tempo. O Senhor, irmão, quando ele quer agir, ele usa mesmo, que é para não ter dúvida que foi ele que agiu. E quando a gente, irmãos, não sai do posicionamento, é esses tipos de milagres, prodígios e maravilhas que é gerado no reino espiritual que chega aqui no nosso mundo físico. Mas tem muita gente com medo, irmãos. Fica paralisado porque dentro, às vezes, dos seus ministérios, às vezes dentro da sua casa mesmo, quantas das vezes o próprio inimigo, às vezes, é um filho, é um esposo, é uma filha, é uma mãe, é um pai. Quantas das vezes pais e mães são colunas e é os filhos que se levantam contra. Mas quando a gente não arreda o pé, irmãos, não desiste. Pode vir um vendaval, não desista. Ai, irmã, está doendo. Louve. Consagre a sua vida ao Senhor. Estava até louvando aqui o Salmo 100. Antes de entrar aqui. É um louvor lindo, irmãos. Onde a gente consagra, a gente se entrega nas mãos do Senhor. E de braços abertos, ele nos recebe, ele nos acolhe, ele nos dá direcionamento, ele nos dá força, ele nos tira o medo, que às vezes o nosso lado humano teme sempre a ter, tende, né? Tem a tendência de ter medo das coisas. Mas Deus é aquele que nos fortalece. Fortaleceu Pedro e João nesse tempo. Eles não ficaram com medo. Se ficassem com medo, irmãos, aqui a palavra de Deus tinha dito, no outro dia eles mudaram o discurso. Eles não mudaram o discurso. Eles continuaram no mesmo discurso das boas novas de Cristo. Levar a salvação para aquele que estava perdido. Mostrar que o Senhor Jesus é a pedra que eles estavam rejeitando e que a partir daquele dia seria a pedra de tropeço deles. Por quê? Só ia passar a não ser se eles aceitassem a Cristo como Salvador e Senhor. Mas ali a gente sabe que até hoje muitos deles não aceitam. Sports Home. A paz do Senhor. Sport Sat Home, a paz do Senhor. Brende, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Então, meu irmão, minha irmã, é posicionamento que o Senhor tem nos cobrado. Porque tem muita gente, irmão, no meio da luta, no meio da tempestade, fugindo daquilo que Deus, aquilo que o Senhor nos chamou e nos escolheu para fazer. Nós temos um Deus, irmãos, que ele firma as nossas raízes no Senhor. Mas desde que a gente busque isso. Tem muita gente, irmãos, que não, mal está buscando a Deus. Mal, sabe? E a gente às vezes fala da palavra do Senhor, as pessoas fogem, as pessoas não querem ouvir, sempre nunca tem tempo. Ah, não, agora não. Ah, deixa para fazer isso mais tarde. Aí quando veio mais tarde já veio, não deu tempo. Não... E assim o tempo vai passando. Se a gente perceber, irmãos, hoje mesmo, ficamos aqui sentados. Meu esposo arrumando o negócio dele de som, que estava ruim. E ele ficou ali, depois ele veio para cá, porque eu fiz a oração da tarde, depois fiquei aqui sentada, depois eu fiz a oração do meio-dia, depois da tarde também, a gente estava aqui. E a gente ficou conversando sobre o Senhor. E quando a gente viu, já ia dar 7 horas da noite. Então, meu irmão, minha irmã, a gente não pode, irmãos, ficar dormindo assim, modo de dizer, tá, irmãos? Por quê? Porque o tempo está rugindo. Quando a gente vê, já é meio-dia. De meio-dia, quando você vê, já é 6 horas da tarde. Quando é 6 horas da tarde, quando você vê, já é 10, 11. E o dia já foi.
E às vezes a gente fica ali se paralisando por conta de medos, de medos, porque a gente, na verdade, no fundo, não estamos com as nossas raízes firmadas no Senhor. Porque quem está firmado no Senhor até tem medo, mas não permanece nele. Porque começa a ler as Escrituras, começa a buscar o Senhor em oração, e o Senhor começa a fortalecer a gente de dentro para fora. Quando a gente vê força que a gente não tem, a gente passa a ter. Às vezes um dia que está xoxo, que a gente não quer nem levantar da cama, a gente é enchido de força, que a gente levanta, faz o que tem que fazer. E louvando ao Senhor. Big Joy, a paz do Senhor seja bem-vindo. Por quê? Porque assim é Deus. Ele é fonte inesgotável, irmãos. Onde nós falamos das águas que jorram, né, aqueles que recebem o Senhor é fonte de água viva, fonte que transborda de dentro para fora, irmãs. Não é o exterior, porque o de fora, para Deus, isso aqui é uma capa, muitos se vestem de uma capa pelo lado de fora, mas por dentro só o Senhor sabe. Então a gente, irmãos, tem que se transformar de dentro para fora, para que o brilho do Senhor, a luz do Senhor brilhe através de nós para com o outro. Não que o brilho é nosso, é do Senhor, mas quando a gente busca Ele, esse brilho reflete e transborda de dentro da gente para fora, para ajudar o outro, para levantar o outro, para ajudar em momentos difíceis, em momentos de incerteza e dúvidas. Mas tem muita gente, irmãos, que fica tão... Eu vejo assim, irmãos, as pessoas se moldando conforme a vontade da maioria. A gente vê pessoas que são assim, eu particularmente já venho acompanhando há um tempo e do nada começam a mudar para se encaixar nesse mundo de visualização, de likes, de poréns e puraquês. Kemi, a paz do Senhor, seja bem-vinda, viu? Boa noite. Então, a gente estamos vivendo esse tempo. Um tempo que muitos que se dizem do Senhor estão se moldando para poder atrair. E o Senhor nunca precisou desse tipo de estratégias para poder atrair um povo para Ele. Ou você crê ou você não crê. Não adianta atrair com esse monte de coisa. E eu vi ontem à noite, ia começar um culto. E o povo dançando, irmãos, aquelas dancinhas que tem nesse espancadão em cima do altar. Porque era um culto para jovens. A gente não pode, irmão, se moldar o que o mundo está lá fora se perdendo e trazer para dentro dos templos, onde as pessoas também vão se perder, continuam perdidos. Porque não vê diferença. Porque eles trazem o de fora para atrair e mantém aquilo dentro dos tempos que não devia. Tinha que haver uma diferença. Aí o que acontece? Se permanece ali 6 meses, no máximo 1 ano, depois está todo mundo debandando, saindo fora. Porque não quer ficar. Porque quando começar a pregar a palavra da verdade, ninguém quer ficar. Porque querem aquele jeito. Esse oba-oba, essa festa-festa, é um pula-pula, um desce-desce. Dentro dos tempos. Para quê? Para atrair, para atrair os jovens. Se não for assim, não atrai. Irmãos, não adianta atrair jovens dessa forma. Porque não é aquilo que Deus, não é o brilho do Senhor que está atraindo, é o homem que está usando de estratégia para atrair. E o Senhor não precisa dessas coisas para atrair. A palavra dele, a gente vê, irmãos, que Pedro e João, eles estavam falando da palavra do Senhor. Lucicleide, a paz de Deus. Boa noite. E ali, irmãos, só deles ouvirem a pregação de que Cristo veio, que ele foi crucificado e ressuscitou dos mortos, foi conquistado 5.000 homens para o Senhor. Eles mudaram o discurso, eles ficaram fazendo dancinha, eles ficaram pulando, segurando aqui, vestimenta brilhosa, luminosa para chamar a atenção. Não, a simples e pura e humilde palavra do Senhor. A verdade daquilo que eles viveram, daquilo que eles viram. E ainda levaram aquele homem coxo para provar que o Senhor estava operando ainda, mesmo depois de ter partido. Então hoje, irmãos, a gente vê estratégias. Hoje só se fala culto de profecia, para poder, porque está todo mundo atrás de evidência. Se não tiver alguma coisa a falar de profecia, irmãos, esvazia, não fica ninguém quer ouvir. O povo só quer esse que te digo de cá, esse que te digo de lá. João e Pedro não precisou ficar esse que te digo. Eles falaram daquilo que eles viveram. Olha,
Aquele que veio e vocês rejeitaram, passa a ser a partir de agora a pedra de tropeço de vocês. Agora, se vocês se arrependerem e receberem a Cristo como Filho do Senhor, como Ele é, os seus pecados serão perdoados, vocês serão curados, vocês serão transformados e serão salvos em Cristo Jesus. Não há outro homem aqui na terra. Eles afirmam, irmãos, ele não fala assim, não bota dúvida. Eles afirmam, se não for ele e através dele, ninguém é salvo. E aquele povo começou a olhar o jeito deles falar, porque eles tinham autoridade, eles falavam com certeza. Por quê? Porque eles estavam falando do que vivia, do que viveram, do que estavam vivendo. Mas hoje em dia, irmãos, ninguém fala do que vive, fala de invenções. Quantos testemunhos, irmãos, são escritos dentro de salas pastorais para a gente ficar contando em internet, para chamar a atenção para os seus tempos, para os seus ministérios? Quantos? Quantos têm usado de pessoas sãs, atores, colocando dentro de igrejas como enfermo para dizer que estão curando? Quantos para encher templos religiosos? Quantos têm se moldado, deixado de falar a palavra do Senhor para viver só de revelação? Só revelando, todo dia Deus revela daqui, revela dali. Santos, a paz do Senhor Jesus te ama, seja bem-vindo. Quantos estão fazendo isso? Pedro e João não precisaram de nada disso. Kimberly, a paz do Senhor seja bem-vindo. O que Pedro e João fez ali, irmãos, eles não fizeram nada, eles simplesmente pregaram o que viveram e o que estavam vivendo e o que viveriam dali para frente, porque eles criam naquele que os ensinou. E ali 5.000 homens foram salvos, foram conquistados para o Senhor. E quantos mais depois, quando eles no outro dia foram se apresentar no Sinédrio. Então, meu irmão, minha irmã, é a palavra simples, objetiva, da parte do Senhor que ganha almas. Esse monte de coisa, irmãos, só atrai pessoas que, vamos dizer assim, são convencidas a achar que estão convertidas. Aí basta qualquer coisinha. Se o irmão não der a paz, no domingo, na hora que está entrando, não vou mais, o irmão nem me olhou, não sei o quê, onde já se viu, a irmãzinha passou por mim, nem me deu paz, porque a fulana olha para mim com o olho torto, porque o pastor passou por mim, não deu a paz do Senhor. Lide, a paz do Senhor, Maria Lúcia, a paz de Deus, seja bem-vindo. Começa a se achar esse monte de coisa, porque na verdade não está convertido, porque quem está convertido não liga para essas coisas, vai lá para ouvir a palavra. Se o irmão falou, deixou de falar, problema, eu estou aqui por causa do Senhor, eu quero ouvir a palavra que vem dos céus. Eu não vim aqui para ser visto, eu vim aqui para ouvir e para servir ao Senhor. Então passa, irmãos, o posicionamento diferente de quem é convertido e quem é convencido. Quem é convencido, qualquer coisa dói. Porque a irmã falou isso de mim. Porque a irmã passou por mim, olhou meio torto, não cumprimentou meu filho, chamou a atenção do... Irmãs, o que tem dentro do... Só o Senhor para dizer. Viu, irmãs? Busque, comece a prestar atenção que vocês vão ver. É um tal de tudo é problemático. É porque a outra chegou e chamou a atenção do filho. É porque, olha o filho de fulano, olha o filho de ciclano, não tem modos aqui, aí vai lá, chama a atenção, aí aquela que foi... Apesar do filho às vezes estar fazendo aquilo mesmo, eu não vou mais, chamou a atenção do meu filho. Você está lá por conta do Senhor, por causa da irmãzinha que chamou a atenção do seu filho, que na verdade, às vezes o seu filho até está fazendo. Ou porque o pastor na hora passou rápido e não deu a paz naquele momento, mas ele sauda todo mundo quando chega ali na frente. Então por quê? Porque passou por mim. Que exclusividade você tem dos outros? E se ele faz acepção assim, mãe, bota no altar do Senhor. Mas não vá deixar de ir porque o pastor não te cumprimentou. Ou porque o pastor não te deu a bênção, não fala. Eu não sei, irmãos, é umas coisas assim fora do... Por isso que eu digo, é convencido. Aí o que acontece? Vai acumulando. Não vou mais. Não quero mais. Arruma um monte de desculpa. Não é, irmã Givanete? É uma fala... Porque, esse pastor aí não tem fogo. Eu frequentei um ministério, irmã, que era aqui do outro lado da rua da minha casa. E
E era engraçado, todo dia ia uma certa pessoa e todo dia se manifestava demônio nessa pessoa. E o pastor ia lá, repreendia, expulsava. Isso ele fez por um bom tempo, irmãos. Eu acho que quase um mês ele ficou fazendo isso com essa mesma pessoa. Toda vez que chegava na igreja, começava a se manifestar. Mas bastava a palavra do Senhor começar. Aí, um dia o pastor chegou e falou: olha, irmã, logo antes de começar o culto, porque ele já sabia que ia acontecer aquilo de novo. Ele pegou, sentou e falou: olha, irmã, eu queria que a irmã viesse no estudo da palavra, para a irmã estudar a palavra de Deus, porque infelizmente eu não vou expulsar mais demônio na vida da irmã. Aí ela ficou assim: por quê? Porque simplesmente o demônio que toda vez a irmã se manifesta, que é a irmã mesmo que está dando legalidade. E não há eu ou qualquer outro que vá orar e expulsar que vai fazer com que ele não volte mais, porque é a irmã da legalidade. Minha irmã. Ele falou: porque a irmã parece que vem aqui, ele percebeu. A irmã vem aqui para saber, para que a gente, porque é aquelas igrejas que ficam conversando com o demônio, sabe? O que você vê? Quem foi que te mandou isso, aquilo, outro? E como ele, algumas das vezes ele conversava e depois falava para ela começou a querer saber mais. Quem era, se tinha sido a sogra, se tinha sido a cunhada, se tinha sido a mãe, se tinha sido o irmão, quem é a amiga que ela não gostava, que tinha mandado algo para ela. Era assim. Aí ele foi e falou. Minha irmã nunca mais ela voltou. Ah, ali naquela igreja não tem fogo. Eu vou para a igreja de fulano, porque não tem fogo. Só porque falou a verdade. Queime-lhe vitória, a paz do Senhor. Use a paz de Deus. Quantos irmãos acabam perdendo mesmo porque chega e fala a verdade? Ele podia continuar com ela ali. Ela estava ali, ofertava, dizimava. Ele poderia, todo dia que tinha o culto, que ela via, que ela manifestava o demônio, ele podia expulsar. Porque aquilo ali era uma coisa dentro do ministério. Todo mundo ficava: nossa, glória a Deus e não sei o quê. Marilda, a paz do Senhor. Até que ele decidiu. Antes de começar o culto, ele foi e conversou com ela: irmã, a irmã precisa se apegar com o Senhor. Juliana, a paz do Senhor, a irmã precisa ser mais firme. Quando a gente chegar a expulsar o inimigo, a irmã se coloque firme. Não fique preocupada com quem mandou, deixou de mandar, o que fez ou deixou de fazer. A irmã tem que colocar firme, aquele inimigo já foi embora. E a irmã tem que se pôr firme nos caminhos do Senhor. Juliana, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Mas não, aí começou, a igreja não tinha fogo, o pastor não tinha poder, queria buscar em outro lugar. E assim. Sabe, irmãos? Depois aconteceu algo grave com ela, pegou uma enfermidade grave, está curada já, mas é uma coisa assim, irmãos. Eu não vou falar o nome aqui para não constranger, porque como eu boto na outra plataforma, para não chegar aos ouvidos. Mas são coisas, irmãos, que a gente vê e identifica que, na verdade, Poliana, irmã Poliana, paz do Senhor, nunca mais a irmã baixou lá, foi baixar em outro lugar, misericórdia. Irmão, porque aí foi viver a vida. Aí não sei se continuou, né, se em outras religiões, ainda de vez em quando ela mandava mensagem. Depois, quando eu fiquei sabendo que ela ficou enferma, a gente orou, eu orei muito, pus a oração, né, na vida dela, mas são coisas que às vezes por conta de uma coisa, a pessoa então não é convertida, é convencida. São pessoas que estão atrás desse evangelho fraco que está sendo pregado aí, de só profecia. De chegar lá e ficar conversando com o demônio, eu não vejo, a não ser naquela hora do Gadareno. Se não me engano, irmão, foi a única vez que eu vejo o Senhor conversando, e não foi conversando, ele pega, sai dele, cala a tua boca e sai dele. Aí os demônios entram naquela legião de porcos e se jogam no precipício. Não foi assim? Então por que hoje você vê lugares que fica toda hora: quem foi que te mandou? Você está subjugado sobre a minha mão, porque o poder do Senhor está em mim. Isso aí não tem, irmão, não tem cabimento uma coisa dessa, mas o povo gosta de ver. E nisso, esses ministérios só vão crescendo. Paulo Henrique, a paz do Senhor seja bem-vindo. Então a verdade pura do Evangelho, como Pedro e João pregou ali, vai se perdendo, foi se perdendo ao decorrer do tempo. Hoje, irmãos, ninguém pega a Aldenice, a paz do Senhor, os seus membros do seu próprio ministério, para louvar,
acha que as irmãzinhas dali de dentro mesmo não tem poder para atrair vidas, aí começa a pagar cantores, missionários, pastores, com cachês altíssimos, de 3 mil, de 10 mil, de 50 mil reais, para poder atrair vida para dentro do seu ministério. Onde a gente vê isso dentro da palavra do Senhor, que o Senhor precisou, que Jesus precisou dessas estratégias para atrair vidas, para caminhar, para seguir Ele. Era a palavra simples e genuína, mais firme, sem mudar o discurso. Era o mesmo. Nataches, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? Boa noite. A gente tem visto se moldando pessoas, irmãos, homens e mulheres de Deus assim, que a gente olha e fala, foi escolhida, tem o dom da palavra, mas estão começando a se engessar nesse mundo para obter algo, quer seja se é dinheiro, se não é, se é membro dentro dos seus ministérios, aumentar os seus ministérios para ter 10, 15, 20 igrejas, 20 mil, sei lá quantas. Mas as pessoas estão usando esse tipo de coisa. É festividade uma atrás da outra. Não que não possa ter, mas a gente está vendo muito isso, virou moda. Está virando moda, não está virando uma coisa que é para o Senhor, para verdadeiramente os cultos de ação de graça, mesmo quando tem que ser. Está começando a virar tipo assim, um atrás do outro, para atrair pessoas. Marcele, a paz do Senhor. O negócio é sério, né, irmã Givanete? E a irmã Lucilene está falando que também é totalmente contra. Então eu acho assim, que se a gente pegar quantos profetas tem ministérios aí que estão sendo apagados porque só se dá visibilidade à profeta fulana, a missionária fulana, a outra que... É assim. Mas Pedro e João vieram com a palavra simples, pregando o que eles viviam e o que eles estavam vivendo e o que o Cristo ensinou. Eles não mudaram o discurso e conquistaram 5 mil pessoas numa só tarde. E no outro dia, quando eles foram se apresentar, porque eles levavam, né, para você se defender, aí eles trazem o coxo e começam a falar a mesma palavra. E ainda fala mais, e olha, não há um homem aqui na terra que possa salvar a não ser por Cristo, aquele que vocês crucificaram. Eles não ficaram com medo. E ali a multidão daqueles que estavam crendo começaram a falar... Nossa, mas eles não são estudados, não são ali letrados. Olha como eles falam. Não, tem algo diferente. Vamos querer saber o que é essa diferença. E ali começou. Então foi muita gente, muito mais, 5 mil numa tarde. E o resto no outro dia. Quantas pessoas mais foram conquistadas com a simples palavra do Evangelho verdadeiro? De falar o que viveu, de contar o que viu e o que estava vivendo a partir daquele momento. E o que Cristo deixou para que eles fizessem. Marcele, a paz do Senhor. Sou de São Paulo, viu? Seja bem-vinda. Biel, a paz do Senhor também. Seja bem-vinda. Então, é a simples palavra. Não precisa desse monte de palavras difíceis, hermenêutica, remelêutica, sei lá o quê, né? É só você ter um pouco de base e você estudar as escrituras, o Espírito Santo de Deus te dirige. Irmãos, eu tenho entrado aqui, fora os estudos de Isaías 14, que foi direcionado por Deus, né? Do Isaías, que foi até o 32, a gente teve ali o estudo, eu falei 14, porque o 14 ficou na minha mente. O que a gente fez foi o Senhor que direcionou, mas fora isso, irmãos, não tem uma palavra que eu entro aqui que é eu que escolho. As que às vezes o Senhor que toca o meu coração, que eu medito, que eu quero falar aqui, chega com 5 minutos, Senhor, não é isso. E eu não estou aqui falando há quase 1 hora. Meu irmão, minha irmã, não precisa. Eu não preciso estar com um cenário aqui atrás, ó, de um apartamento luxuoso, ou de estantes cheias de livro, que às vezes muitos daqueles nem aquilo ali lê, viu? Tem muita gente que é só para mostrar o cenário. Tem uns que lê, não estou falando de todos, gente. Por favor, estou falando alguns. Coloca aquele monte de coisa, para atrair pessoas, para falar, nossa, aquela ali é estudada, é entendida. Talvez tenha o mesmo aprendizado que eu tive. Que foi através do Espírito Santo e depois se perdeu no meio do caminho. Meu irmão, minha irmã,
Vamos pregar a palavra do Senhor, aquilo que você viveu. Nós somos milagres vivos da parte do Senhor. O que o Senhor fez na tua vida que lhe marcou, que é um milagre soberano da tua história. É isso que você tem que usar ao teu favor. Sabe, se você tem medo de falar da palavra, você fala, não, eu vou falar do que o Senhor fez comigo. O Senhor me direciona, traz uma palavra. Ou, sabe, o Senhor quer que você pregue sobre arrependimento. Senhor, mas eu não sei pregar. Vai, pega ali na palavra do Senhor, Pai, mas abre meu entendimento. Qual palavra? É o que o Senhor quer que eu fale. E ali você lê. Até que o Senhor, irmãos, só da gente buscar Ele como conselheiro, do que a gente tem que falar, do que a gente tem que dizer, Ele vai direcionando. Basta você ler um versículo. Esse capítulo que eu li aqui, os versículos que eu li aqui, os únicos versículos que realmente chamou a minha atenção foram os primeiros. Foi do 1 ao 4. Mas aí eu fui lendo os outros e o Senhor foi me dando a pregação. Sabe quando você começa a falar com você mesmo e você sabe que não é você e o Senhor começou a falar, é assim, 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 assim. E estou aqui falando. O Senhor nos quer posicionados. Francisco, a paz do Senhor, eu sou de São Paulo, meu nome é Adriana, tá? Irmã Adriana, a paz do Senhor. É posicionamento. Dentro da minha vontade, do meu desejo, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, é do jeito que Deus quer. É a palavra simples, irmãos, do evangelho do arrependimento que salva, que sara, que cura, que liberta, que transforma a vida do teu filho e da tua filha, transforma a vida do teu marido, vai transformar o teu casamento, tua vida financeira, tua vida espiritual. Não é de muito você ficar atrás de profecia que vai fazer com que você receba algo do Senhor. É você ouvir e depois passar a buscar. E se unir com pessoas que têm o mesmo propósito. A igreja orou por eles, a igreja estava ali unida. Depois, o que aconteceu? O Espírito Santo de Deus desceu, tomou conta daquele lugar. É assim, irmãos, é em unidade. É em união, junto com a palavra do Senhor genuína, sem colocar uma vírgula, sem colocar um ponto final. É falar do que ela fala. E o que o Espírito Santo de Deus fala, para que você fale. Francisco, Jesus te ama, viu? Aqui não, a gente não estão brincando, não, estou falando coisa séria. E está chegando esse dia, irmãos, que muitos que duvidam, muitos que riem, muitos que... Hoje eu vi um influenciador, irmãos, hoje fazendo um desabafo, e ele falando, eu estava olhando, sabe, sobre as guerras, sobre tem lugar se acabando enchente, muita gente morrendo. Realmente parece, a sensação é que o Senhor está voltando. Então tem pessoas que já estão sentindo. Mas tem gente que ainda continua igual muitos que já passaram por aqui. Ele não vai, sinto muito lhe dizer, ele não vai voltar. Vocês estão esperando alguém que não vai voltar. Pois a gente vai voltar e todo olho verá. E quando todo olho verá, a gente vai começar a ver muita gente chorando, muita gente, oh meu Deus, me perdoe, e não vai ter mais jeito. Porque a chance o Senhor está dando, mas ninguém quer ouvir. É certo que tem pessoas que têm dado testemunhos falsos e tem tirado muitas pessoas, matado muito as pessoas no caminho do Senhor, tem. Mas a gente tem por obrigação, aqueles que são poucos, que às vezes muito não dão nada, é para resgatar essas vidas, para trazer de volta, enquanto ainda há tempo. E é pregando a palavra da verdade, não é o que o outro quer ouvir, é o que a palavra do Senhor está mandando você falar, que Ele quer que seja falado. Aí as coisas acontecem. Pessoas são libertas, são curadas, são salvas. Quantas vidas, irmãos, que hoje está no nosso grupo lá, que acompanham aqui, que vieram, passaram e sentiram algo e aqui ficaram. O Senhor, dentro da palavra, falou como a irmã Givanete, como outros que já conversaram, já falaram aqui, que vieram por conta de, já tinha passado várias vezes, mas nunca ficaram, mas uma palavra chamou a atenção, viu? A paz do Senhor, e ficaram. Assim tem que ser. E a gente não muda. Quem me conhece, a única mudança é que eu gaguejava muito e tinha vergonha. Hoje eu já estou mais forte, ainda gaguejo um pouco, mas eu já não tenho mais aquele medo de qualquer coisa, de não querer pregar o que Deus fala. Pregar a palavra de arrependimento, pegar forte palavra e falar, olha, tem coisa errada aí, vamos consertar, trazer palavra do Senhor
pregando sentenças sobre algumas tribos, algumas nações ali, para chegar ao entendimento que a gente tem que se alinhar, para que não chegamos até a mão do Senhor sobre nós. Hoje em dia é mais, para mim está sendo mais fácil. Mas no início é difícil, todo início é difícil. Mas é a persistência. Não é como aqueles 2 cegos que a gente falou na oração da tarde? Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. A multidão, cala, cala, cala. Fique quieto, deixa a gente aqui, deixa o mestre falar. Não fica chamando atenção. Quanto mais eles mandavam calar, mais eles gritavam. Até que eles chamaram a atenção do Senhor. Porque eles não estavam ali chamando a atenção para eles. Eles estavam reconhecendo quem era Cristo. Enquanto Pedro aqui fala, ele passou por vocês, tentou ser visto e vocês nenhum ficaram. Nenhum de vocês acreditaram. Eu sou testemunha viva, fiquei até hoje, já faz mais de 2 anos que estou aqui, porque vivi verdade nesta aqui. Então, irmãos, não é eu, mas é a palavra. Se a gente encontra, eu mesmo, eu gosto de estar assistindo o culto, e palavra, irmã Márcia, Deus abençoe. De palavras, irmãos, que eu sinto o Espírito Santo de Deus falar. Agora tem hora, irmãos, que a gente está ali assistindo pessoas graduadas, pessoas que realmente têm ali a facilidade de levar a multidão pregando coisas que você não sente nada. Você fala assim, Senhor, mas onde está o Senhor aí? E aquela gritaria, porque olha, Deus está falando, olha aí, R$1.000, dê R$1.000 aí, tenha fé, coloque aí, porque eu estou precisando. E é um negócio estranho, irmãos. Usando a palavra para fazer pregações conduzidas. Rosa linda, a paz do Senhor seja bem-vindo. E a gente estamos vendo muita gente caindo nisso. Como hoje eu vi esse pastor de 20 anos, pouco mais de 20 anos. Levou muita gente, irmãos, para o Evangelho. Quando eu vejo mentira, corro logo. Não é, irmã Divanete? Eu também. Eu não consigo ficar muito tempo, né? Eu não consigo. É uma coisa que antes eu ainda ficava, que eu achava que o problema estava em mim. Eu falava, não, Senhor, eu tenho que me encaixar. Olha aí quantas pessoas. Eu acho que o negócio está em mim, me perdoe. Será que eu estou em pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa? Porque eu não consigo, Pai, não. E insisti, irmãos, até que o Senhor começou a falar, filha, é porque eu não estou ali. Então, a palavra do Senhor atrai, a verdade do Senhor atrai. Traz vidas, mesmo que às vezes, Joyce, a paz do Senhor, eu vejo aqui, às vezes passa mais de 20 pessoas, 30, 28, 15, 10, 12, 8, não importa mais o que passou, porque tem muitos que não ficam, mas mesmo que passou aqui, ficou 1 minuto, a semente do Senhor foi plantada. Uma hora vai chegar numa palavra que vai chegar aqui, vai tocar, vai falar, olha, verdadeiramente o Senhor está falando comigo. E não é profetada. É a palavra de Deus. Foi isso que Pedro e João fizeram. E assim é o que o Senhor quer de mim, de você. Meu irmão, minha irmã, não fique com medo. Francisca, a paz do Senhor, espero que esse pastor tenha deixado a religião. E não a Jesus. O pior, irmã Givanete, é que eu não printei. Eu tenho mania de salvar o vídeo, né? E printar, mas esse eu não consegui, porque eu estava carregando o celular e ele saiu da página. Quando eu voltei, não estava mais. Então, eu vi assim, pela carta que ele deixou, irmã, ele fala assim, e a partir de agora eu vou viver minha vida, que não tenha nada a ver com religião ou com isso tudo que eu vivi. Então, a gente vê que parece que ele largou, foi tudo mesmo. Espero também que não, porque deixar, às vezes, um jeito que ele fazia parte do ministério, Rafael, Manúzia, a paz do Senhor seja bem-vinda. O ministério que ele frequentava, né? Pode ser que ele estava se desligando dali. Mas ele falou assim, eu vou viver minha vida com a minha família, viver uma vida, curtir, sabe? As palavras foi bem essa, eu vou viver minha vida, eu não vou mais nada ligado à religião. E é como ele termina, espero que vocês compreendam e, né, aquelas considerações finais. Gabi, a paz do Senhor seja bem-vinda, e ali findou, mas aquilo ali me intrigou quando ele falou, eu vou viver minha vida, eu quero viver a minha vida. Ele fala de viver uma vida humilde, né? Mas aí ele fala, eu vou viver minha vida, mas nada ligada à religião, né? Então a gente não sabe se é a religião ou se só, e também se é do caminhar com o Senhor. Aí a gente não sabe.
Então eu orei, vou orar novamente, vou colocar em oração, não lembro o nome dele, é um pastor africano, mora até aqui no Brasil, né? E eu falei, Senhor, mas o que que acontece para uma pessoa, irmã Erika, paz do Senhor, seja bem-vinda, depois de tantos anos, de levar tantas pessoas para o caminho do Senhor, do nada desistiu. Ele podia até falar, gente, eu vou sair desse ministério, vou dar um tempo, mas logo eu volto aqui, porque do evangelho, da palavra de Cristo eu não abro mão. Sabe, mas quando você fala assim, eu vou viver minha vida que não tem nada a ver, é como se estivesse cortando tudo. E a gente tem medo. Deus abençoe, irmã Erika. A gente fica triste, na verdade. Que a paz do Senhor de ver pessoas largando o remo, sendo que já estava numa caminhada bem consolidada, porque ele levou muitas pessoas ao Senhor, inclusive o povo dele. Porque quem não sabe, irmãos, africano e angolano são metidos em magias pesadas. E o evangelho, de alguma forma, tem entrado. E quando você consegue tirar essas pessoas desse meio e trazer para Jesus, é muito difícil. Então, quando você consegue, é uma vitória, não para a pessoa, mas para o reino. Idris, a paz do Senhor. E a gente vê uma pessoa desistir assim, depois de 20 e poucos anos de trabalhar, de trazer pessoas para o Senhor. E eu fico pensando nessas pessoas que foram levados a Cristo pela fala dele, através dele, né? Hoje estão como? Estão todos perdidos, porque na verdade confiavam, né? Estavam firmados ali, e do nada a pessoa... É difícil, irmãs, é difícil. Por isso que eu falo, quando a gente tem chamado de pastorado, a gente tem que saber, quando o Senhor chama a gente e fala, você vai querer ou não, você vai decidir ou não vai, eu escolhi você. Mas também você tem o direito de não querer. A gente tem responsabilidade, porque são vidas que olham para a gente e vê a gente como um exemplo. Não que a gente seja exemplo para ninguém, porque todos nós somos pecadores, mas vê a gente como um exemplo de qual a palavra do Senhor vale a pena buscar. E às vezes com as irresponsabilidades de alguns, acaba aquele povo todo ficando perdido. Aí vão para outras religiões, acabam caindo na mão do mundo novamente, e para trazer de volta é bem complicado. Então eu fiquei bem triste com essa pregação, e depois aí o Senhor trouxe a palavra de João e Pedro, e eu falei, Senhor, é isso que o Senhor quer. Eles não ficaram com medo da prisão, eles não ficaram com medo de repente eles ter o mesmo fim que o Senhor, de ser crucificado. Eles continuaram com o mesmo discurso. Então é isso que o Senhor quer de mim, de você. A simples e genuína palavra do Senhor. Não precisa enfeitar, não precisa ficar soltando fogos, né? Tem gente que estão botando até fumaça no altar para chamar a atenção, ou um holofote só direcionado em cima do pregador, onde parece que Cristo já não tem lugar, é só a pessoa. Se unir à paz do Senhor, não é isso que Deus quer de mim, de você. Deus quer que a gente fale da palavra verdadeira e simples. Essa atrai vidas, porque aquele que quer verdadeiramente ser salvo e crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, ele não quer muita coisa cheia de elaboração, ele quer coisa simples, porque chama. O simples é mais, né, como o mundo fala. Esse muita coisa que andam fazendo por aí tem tirado o brilho da palavra genuína do Senhor. E não é isso que a gente quer. Tá bom, irmão? O Senhor hoje falou um pouco de posicionamento, de não temer quando estiver à frente de afronta, de falas. Ah, você não... Como você vai falar do Senhor? Você não parece, não tem... Irmãos, ó, fé, pede para Deus trancar os seus ouvidos e segue. Continua falando, louva do seu jeito. Ah, não sabe cantar, não sabe dar um dó, um ré, um lá, não importa. O que importa é isso aqui, que você está fazendo para o Senhor de coração. Ah, não sei orar. Não importa se a sua oração é de 3 minutos, de 1 minuto, de 10 minutos. O que importa é se você está orando em verdade. Diogo, a paz do Senhor Jesus te ama. Diogo mesmo, a paz do Senhor Jesus te ama. O que importa é que você está buscando Ele em espírito e verdade. Então, meu irmão, minha irmã, pare de ficar querendo se deixar levar pelo que o outro diz a teu respeito. Se você segue o que a palavra fala, tá, irmãos? Não estou aqui também dizendo que não tem regras. Servir a Deus tem regras, tem responsabilidades. Lisete, Patrícia, motivadora, a paz do Senhor, há responsabilidade. Então a gente pega, segue os passos de Cristo. Perfeito ninguém é, ninguém vai ser. Eu não sou, você não é. Nós não somos, mas estamos buscando
a estar mais próximo do Senhor, para que Ele nos santifique a cada passo. Aí a gente vai seguindo, não é julgando o outro, não é apontando o dedo. Se o outro não entende, sinto muito, eu estou fazendo o que Deus manda. E é isso aqui, vai ter quem o Senhor escolheu para estar e ouvir e receber a palavra dele. Tá bom, irmãs? Não se preocupe. Fale da verdade do Senhor. Fale daquilo que o Senhor tem para a tua história. Porque eu, para vir aqui, irmãos, quem conhece desde o começo sabe, eu tinha medo, eu chegava aqui, ficava, o que meus vizinhos vão falar, o que minha família, o Senhor silencia, você não vai falar nada. Porque quem vai lhe apresentar sou eu. E eu comecei, Senhor, isso é coisa da minha cabeça. Aí passei pelo processo que eu já contei aqui, não contei tudo, mas um dia o Senhor vai me permitir contar. E estou aqui. Se tem 10, se tem 9, se passou 1, 2, 3 pessoas, para mim não importa. Eu prego do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui. Com a mesma força, com o mesmo amor, porque eu faço por amor. Meu esposo hoje estava falando, nossa, você ficou o dia inteiro orando. Eu falei, não fiquei o dia inteiro orando. Eu orei meio-dia, depois a gente ficou conversando aqui, depois eu pego a palavra, vou estudar um pouco. Fiquei aqui, porque como aqui em São Paulo está muito calor, gente, lá onde meu quarto é telhado aquelas brasilites. Então esquenta muito, mesmo tendo ventilador. Então eu fiquei aqui, porque aqui embaixo é laje, é mais fresquinho. Então a gente acabou ficando conversando do Senhor. Depois eu conversei com as irmãs, algumas irmãs no privado. Depois mandei algumas coisas que eu estava vendo na internet no grupo. Aí eu falei, olha, se eu pudesse, eu ficaria o dia inteiro mesmo. Mas a gente tem os afazeres da gente, né? A gente tem o nosso tempo também. Mas se eu puder, eu fico, eu não tenho problema de ficar. E aí a gente ficou, quando foi ver já era 7 horas, de tanto que eu coloquei a oração mais tarde, porque eu fui jantar, né? Antes eu falei, não, eu vou jantar e almoçar, porque na verdade eu não tinha almoçado ainda. Como o calor aqui é muito grande, a gente fica comendo besteira. Aí eu falei, não, agora vamos comer alguma coisa, porque já vai dar 7 horas. Aí foi onde depois eu mandei a oração um pouquinho mais tarde, mandei umas 7 e pouco. Então, meu irmão, minha irmã, é isso, no seu jeitinho, não queira se moldar ao jeitinho do outro, tá? Se molde ao jeito do Senhor. Dentro do que o Senhor fala, a gente tem que se moldar. Enir, a paz do Senhor seja bem-vinda. Então, se moldando conforme a palavra fala, o jeito que o outro quer que você seja moldado não faz muito diferença para o Senhor. Porque o Senhor não faz diferença entre aquele e outro. Ele quer você do seu jeitinho. Tá bom, irmãos? Que o Senhor fale mais ao coração de vocês. Deus abençoe a todos. Vamos orar para terminar nossa live. Agradecer a Deus, porque senão eu fico aqui, viu, irmãos? Vou falando. E depois aí o áudio fica comprido. Agora, graças a Deus, eu estou colocando de novo lá no YouTube. Vocês não vão precisar baixar. É só ir lá e ouvir a live, quem não pôde estar no culto hoje, tá bom? Então, que em nome de Jesus o Senhor fale mais ao coração de vocês. Atos, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, do 11 a 14. Se puder ler ele inteiro, porque tem muito ensinamento da paz do Senhor ali. É muito ensinamento mesmo, irmãos. Quer posicionamento, Andrei, a paz do Senhor, em momentos que você está recebendo, Michele, a paz do Senhor, investida do inimigo, às vezes está sendo humilhado, às vezes estão querendo te humilhar pelo teu jeito, ou falar algo a teu respeito, porque você não tem Deus, porque você é assim, porque você não tem estudo, porque você não tem teologia, porque você não tem isso, aquilo, outro. Se o Senhor chamou você do jeito que você é, se você tem... Porque tem muita gente, irmãos, também, que estão sofrendo problemas dentro das suas famílias. Porque ministérios que não dão espaço para a pessoa ter contato com suas famílias, ter aquele descanso. Irmãos, eu fazia live de domingo a domingo. Eu fazia live de sábado e de domingo. Até que o Senhor falou, não, você vai fazer até sexta-feira, sábado e domingo, é o seu tempo com a tua família. E mesmo assim ainda ocupo, hein? Eu ocupo um tempo com as coisas do Senhor, porque eu sou assim. Mas o Senhor me deu esse, então dá para as pessoas, mas tem gente aí que está ficando longe. O esposo às vezes nem vê a esposa, porque fica enfiado dentro da igreja o dia inteiro. Quando não, a esposa não vê nem o marido, porque fica o dia inteiro enfiado dentro do templo. E o Senhor não dá esse espaço, porque Ele te chamou com família. Então por que Ele vai preencher tanto assim que você não vai ou levar a tua família e ter o seu tempo? Porque senão pesa, irmãos, o chamado pesa. Tem que ter um tempo, tem que ter aquele tempo de você ter aquele espaço para você vivenciar as coisas que o Senhor também te dá de bênção.
né? Tem gente que não tem tempo para nada, é o tempo todo. E não é isso que Deus quer, não. Deus quer você. Ele chamou você com a família de um jeito, ele não vai te transformar totalmente, que você vai perder a essência de quem ele te forjou. Ele vai fazer você conforme ele quer, mas vai te manter a tua essência. Sempre foi isso que eu pedi ao Senhor. Eu sou uma pessoa muito assim, do jeito que vocês estão vendo. Vocês não vão ver eu gritando a rara das vezes, só se ofender a Deus. Aí talvez eu saia um pouquinho, né, do meu normal. Mas fora isso, eu sou desse jeito aqui. Então, irmãos, creia somente. Deus é contigo. Deus vai formar muitos pregadores. Pessoas que levitas eram diferentes, mas a gente acostuma. Pessoas que vão louvar para o Senhor. O Senhor vai formar pessoas dentro do ministério que Ele chamou, dentro daquilo que Ele marcou cada um. E aqui nós vamos dar a oportunidade. Quarta-feira que vem tem a pregação de uma irmã nossa aqui. Semana que vem eu já começo a falar quem é. E quarta-feira tem pregação, tem uma pregadora nova do nosso meio, tá, gente? Pessoa que tá aqui, que convive, que anda junto, que na hora que precisa, ó, irmã, tô aqui. Então nós vamos começar a dar oportunidade para as irmãs dentro do nosso ministério aqui. Depois a gente começa a chamar os outros, tá bom, irmã? Mas isso é para incentivar, porque o Senhor tem marca na vida de muitas aqui. Só que às vezes o medo, a vergonha, às vezes a perseguição faz com que a gente vá se travando. E a gente não pode se travar. Qual é o seu nome? Meu nome é Adriana, irmã Adriana, coração, R coraçãozinho, tá? Tá assim seu nome. Alfarize, a paz do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, creia somente, Deus chamou você. E se chamou você, firme, se posicione, não mude de discurso, porque o outro não tem ouvido para ouvir o que o Senhor fala contigo. Fale o que você tem que falar. Se o outro tem ouvido ou não, aí cabe ao outro buscar para receber. Se não quer, porque talvez escolheu a não querer. Mas o falar da palavra do Senhor, fale mais simples o que for dentro da palavra. Que o outro vai entender, porque Deus vai traz como traz aqui, pessoas que verdadeiramente estão ali para ouvir aquilo que o Senhor quer mandar. Role, a paz do Senhor seja bem-vinda. Vamos orar, irmãos. Glória a Deus. Vilma, a paz do Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor, Pai amado, Pai bendito. Só o Senhor mesmo, Espírito Santo de Deus, que me faz falar, e só o Senhor. Então eu só agradeço a Ti. Obrigado, meu Deus, por mais uma palavra poderosa, uma semente de força, de fé e de esperança que o Senhor nos trouxe ao nosso coração. Homens, nossos irmãos que nos traz fé e esperança de posicionamento que nós devemos ter, que não se dobram, não temem ao meio ao perigo, mas continuam com o mesmo discurso, o discurso das boas novas, a palavra do arrependimento que salva, que cura, que liberta, que transforma. Obrigado, meu Deus, pela palavra de Atos capítulo 4, que nós lemos alguns versículos aqui, Pai, mas é pura semente, que tem todo o potencial para germinar, desde que a gente busque, desde que a gente faça por onde ela crescer e dar fruto, fruto permanente, fruto que vai transbordar, não só para a gente, mas para todo que o Senhor colocar no nosso caminho. Que cada semente que foi plantada, Pai, mesmo aqueles que não ficaram, passaram tantas pessoas aqui hoje, mas ficaram em algum momento, sentiram algo, e essa semente, pelo menos o toque do Senhor sentiu. E eu creio, Pai, que esse toque vai atrair, vai crescer e vai sentir vontade de conhecer mais quem é o Senhor, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo, dentro da sua genuína e humilde palavra. Não nos mude, não nos deixe mudar, continue que nós consigamos chegar àquilo que o Senhor predestinou, àquilo que o Senhor escreveu para a nossa história. Que nós não venhamos desviar nem para um lado nem para o outro, e sempre pensar no outro. Às vezes a gente está passando por lutas, mas a gente deixar as nossas lutas no teu altar e fazer pelo outro é dever de todo cristão. Senhor, meu Deus, meu Pai, coloca o Maxwell Temes no teu altar agora, Pai. Vai de encontro onde ele está agora, no hospital, na ala hospitalar que ele está. Coloca ali os seus anjos ao redor, como muralhas de fogo, para proteger ele e para levar ali nas mãos, Pai, as folhas daquela árvore que é para curar. Para que em nome de Jesus o Maxwell seja um milagre nessa terra, um milagre do Senhor aqui nessa terra, e que ele possa, Pai, testemunhar o teu poder,
para que o outro também sinta a vontade de servir ao Senhor, de receber, de buscar para receber também um milagre como esse. Eu creio na cura do Maxwell, eu creio na cura do irmão Francisco, da irmã Joana, da irmã Givanete, das irmãs e irmãs, da irmã Márcia, da irmã Fátima, ali cada um dentro das suas necessidades. Tem muitos que estão passando por enfermidades, oramos pela filha da irmã Fátima, que também ali, Pai, em nome do Senhor, coloca o coração dela temente ao Senhor, nos teus caminhos, que o desespero não faz com que a bênção chegue, mudança de atitude que faz com que o milagre chegue, mudanças que às vezes a gente fica ali agarrado no que é material e às vezes não queremos fazer algo que o Senhor já tem falado. Vá para um lugar menor. Eu não sei porque eu estou falando, tá, irmãos? Vou falar aqui o que Deus está mandando. Vá para um lugar menor, fique num lugar mais condizente com aquilo que você pode, faça as coisas de acordo com aquilo que você pode, para depois não se desesperar e começar a falar coisas que o Senhor não se agrada. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita a filha da irmã Fátima. Leva ali, Pai, o discernimento, a sabedoria, para que ela possa encontrar um lugar, Pai, onde as necessidades, ou aquilo que o Senhor entrega na mão dela, pode ser suprido. Em nome de Jesus, dê a ela o recurso para ajudar com que, em nome do Senhor, ela vá fazer aquilo, direcionar para onde o Senhor vai colocar ela. Eu vejo uma mudança. Em nome de Jesus, mas o Senhor é Deus para confirmar. Assim seja também, Pai, na vida da Natiele e da Raquel, que são as netas da irmã, acho que é netas, né? Da família da irmã Lucirene, porque eu não escrevi, eu só escrevi os nomes. Senhor, meu Deus, o Senhor sabe qual é a necessidade, o porquê que a tua filha pediu oração por essas duas vidas, a Natiele e a Raquel, porque o Senhor é Deus que visita desde o alto da cabeça até a planta dos pés, fazendo ali a tua vontade. Nós oramos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que transforma vidas, que muda histórias, que faz com que, em nome de Jesus, o milagre do Senhor aconteça nessas vidas, para que elas sejam testemunho dos teus milagres aqui na terra. Conduz os passos, conduz os caminhos. Leva ali, Pai, em nome do Senhor, cada necessidade de acordo com a tua vontade. Que assim seja na vida de todos os filhos e filhas do Senhor. Visita a família da irmã Malu, que estão passando pelo luto, o irmão Alexandre, mas eu creio, Pai, em nome do Senhor, que o Espírito Santo de Deus já está consolando essa família desde o dia da partida de sua tia. Senhor, meu Deus e meu Pai, fortalece os enlutados, dê ali, Pai, em nome do Senhor, o acolhimento através do Espírito Santo, porque a dor é grande e às vezes a gente não entende, mas não cabe a nós entender, cabe a gente saber que logo em breve o Senhor vai nos mostrar o porquê, e naquele dia vai ser um dia de um encontro que nós vamos ver esses que partiram em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, visita, Senhor, os hospitais, assim como nós já pedimos pelo Maxwell, as cadeias, os orfanatos, as casas de acolhimento, asilos, Pai, casas onde tem muitos idosos sofrendo de Alzheimer, e é uma enfermidade, Senhor, que para aqueles que cuidam, dolorosa, é estafante, traz cansaço, porque cada dia é um movimento novo, às vezes estão agitados, tem muitos que têm até sofrido alguns embates mesmo físicos, porque essas pessoas já não são mais as mesmas. Elas têm momentos difíceis, dificuldades, mas o Senhor é Deus que também cura o Alzheimer. Eu creio, assim como o Senhor cura o câncer, como cura a AIDS, como cura qualquer enfermidade, porque o Senhor é Deus. E se preciso for, o Senhor faz um remédio novo e traz com que alguém aqui na terra descubra para trazer vida para os teus filhos e filhas. Porque o Senhor não tem prazer na passagem de ninguém, na morte de ninguém. O Senhor tem prazer na vida. E que todos nós tenhamos vida e vida em abundância, espiritualmente falando e materialmente falando também. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado. Mais uma vez, obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por cada vida, cada família que está aqui, famílias essas, Pai, que precisam de algo da tua parte. Estão fazendo propósito, já fizeram jejum, estão ali buscando, Pai, esperando em Ti a resposta. E eu creio, Pai, na resposta à vida do Senhor. Continuo, Pai, no mesmo posicionamento, eu não mudo. Eu creio pela fé, que assim está sendo feito. Não para a nossa honra e glória, mas para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor. Obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo, por ouvir o clamor do teu povo.
Obrigado, Senhor, pelo toque, pelo brilho do Senhor, que eu creio que a semente foi entregue na vida de muitos que passaram por aqui, não só os que estão, mas os que vão ouvir em outro tempo, em outra hora, em outro ano ou em outro mês. Não importa, porque a tua palavra é viva e eficaz desde o momento que a gente para ouvir e recebe. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Coloco diante de ti, Pai, mais uma vez os nossos copos com água, cada vida, cada família que está nos cadernos de oração, Senhor, que em nome de Jesus, a mão do Senhor que sempre opera milagres ainda está estendida, porque ainda não é o dia da tua vinda, então ela sempre vai estar estendida, e os ouvidos do Senhor abertos para abençoar, ouvir o clamor e abençoar o teu povo. Que assim seja, Pai, mais uma vez colocamos diante de ti tudo que o teu povo está colocando diante do teu altar, que eu creio que do alto o Senhor já está olhando e enviará a resposta conforme a tua vontade. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, pelas bênçãos com as mãos levantadas eu recebo. Tomo posse, minhas irmãs e irmãs tomando posse também da bênção que nós pedimos todos os dias para as águas dentro do nosso lar. Que seja a bênção de cura, de libertação, de transformação, de salvação principalmente. Pai, eu creio que essas águas estão abençoadas por ti. Em nome do Senhor, quer seja na torneira, caixas d'água, filtros d'água, cisterna, dalhas d'água, copinhos com água. Pai, eu não sei como é que os teus filhos estão apresentando. Eu sei, Pai, que o Senhor enviará essa bênção. Pela fé eu creio, pela fé eu profetizo e desde já agradeço.